Quero convidar você para abrir Isaías 57. Isaías capítulo 57, no versículo 15. E nós vamos ter dois textos, né? Isaías 57, 15 e Zacarias capítulo 4. Tá bom? Então vamos lá? Olha quem vai nos ajudar ali. Primeiro texto, Isaías 57, versículo 15. E já deixa preparado aí Zacarias capítulo 4, versículo 6. Tá bom? Amém? Quem achou, fala célula. Quem não achou, fala célula duas vezes. É célula, célula. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Bom, no 14. Disse-ar, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual o teu nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Agora você vai lá para Zacarias capítulo 4, no versículo 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Repete comigo: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quero ministrar uma palavra no teu coração a respeito daquilo que é um caminho do qual nós precisamos trilhar nele se queremos ser de fato bem-sucedidos. A palavra do Senhor, ela nos dá princípios, valores pelos quais eu e você precisamos caminhar neles. O primeiro texto, o texto de Isaías, no seu capítulo 57, versículo 15, Deus fala a respeito de uma habitação. A habitação é o lugar onde Deus reside, aonde Deus é encontrado, aonde Deus é achado. E se a gente quer de fato ter uma vida vitoriosa, Deus precisa ser achado na minha e na sua história. Não tem como alcançarmos um lugar de vitória se Deus não estiver à frente, nos guiando, nos orientando. Portanto, o primeiro segredo de uma vida bem-sucedida é saber se Deus está conosco ou se nós estamos com Ele. Não tem como ser bem-sucedido em qualquer área da nossa vida se nós colocarmos na força do nosso braço a solução para resolver os nossos problemas. A grande questão é que muitos homens, muitas mulheres, até mesmo dentro da igreja, querem a bênção de Deus, mas não quer deixar Deus guiá-lo para a bênção. É mais ou menos, nós produzimos orações vazias, onde nós oramos a Ele, colocamos as nossas causas diante dEle, mas tão logo ao fazer isso, nós então continuamos a comandar a nossa própria vida e a nossa própria história. Nós continuamos a andar em conformidade ao nosso pensamento, aquilo que nós achamos, e nós continuamos tentando, pelo nosso jeito, solucionar os nossos problemas. Uma coisa é fato e é real. Quando nós temos um problema, esse problema ele pode tirar de nós o sono, pode nos perturbar, pode roubar de nós uma paz, pode levar em nós uma desesperança, pode levar a cada um de nós a um momento de descrença, de incredulidade. Isso se o problema pelo qual passamos, ele se torna tão maior do que aquilo que nós acreditamos. Então, se eu acredito em Deus, eu preciso dar a Deus o comando da minha vida e o comando da minha história. Se eu creio que Deus ele é possível de resolver qualquer que seja a situação pela qual eu esteja vivendo, eu preciso colocar essa situação sobre o jugo de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. Irmãos, a gente tem aprendido algo, que
A gente não pode ser o povo que sabe falar a receita, mas que não aplica em si mesmo. O que isso quer dizer? Todos nós sabemos da importância de um homem e uma mulher de Deus se dobrar diante do Senhor e colocar a sua vida nas mãos dele e confiar nele. Todos nós sabemos que é necessário ao homem e à mulher de Deus agir em fé, e a fé nos leva à oração, à adoração, que nos leva à renúncia e a receber do Senhor aquilo que Ele quer nos dar. Todos nós já demos receitas. Todos nós, ao encontrar com as pessoas aflitas ao caminho, nós falamos com ele: nós vamos orar, precisamos orar, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Talvez nós somos como o farmacêutico, que vendemos um remédio e receitamos, né? Olha, esse remédio aqui vai resolver para você. Porém, em alguns casos, nós só sabemos dar receitas e não sabemos viver aquilo que nós receitamos. O grande fracasso de um povo de Deus é quando o povo de Deus negligencia os princípios que ativam o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O fracasso do povo de Deus está em ter um discurso correto, mas uma prática incorreta. O fracasso do povo de Deus está em acreditar mais nas dificuldades do que das possibilidades. Nós não podemos ser o povo do discurso, nós precisamos ser o povo do testemunho. Se nós não rompemos com as situações das nossas vidas, é porque nós não estamos acionando os princípios que nos garante, sobretudo, a vitória nas áreas que nós estamos sendo vencidos. Então, o texto de Isaías 57 nos fala de uma maneira muito clara, de uma maneira onde não deixa a nós nenhuma dúvida, porque ele fala de um lugar de uma habitação, e ele fala de um Deus que quer vir e morar comigo e morar com você. Fala do anseio de um coração de um Deus que quer estar ocupando lugares na minha e na sua vida. Você já parou para pensar que Deus quer opinar, falar, orientar, aconselhar a meu respeito e a seu respeito em todas as áreas da nossa vida? Você já parou para pensar que o Deus que é o Criador do universo, que tudo fez e fez por uma palavra, o Deus que pode mudar os cursos, Deus que pode transformar pessoas, situações, esse Deus que Ele é grande, poderoso, do qual Ele mesmo diz aqui em Isaías, que Ele habita nos altos céus, Ele é sublime, não há ninguém igual a Ele. Mas esse mesmo Deus, que num primeiro olhar parece inatingível, é o mesmo Deus que habita nos céus, mas quer morar, habitar em mim e em você. Mas para que Ele venha habitar, para que Ele venha governar a nossa vida, a nossa história, nós precisamos aprender a acionar um princípio que o atrai, que é o princípio do coração contrito, o abatido. Quem é o contrito, quem é o quebrantado? Quem são essas pessoas que atraem a presença de Deus? Essas pessoas são aquelas que são contrárias dos orgulhosos, contrário daqueles que se julgam sabedores de todas as coisas, mas o contrito, o quebrantado, é como Davi. Davi, interessante, Davi um rei, Davi um conquistador de batalhas, Davi um homem que tangia com arte a sua harpa, cantava adorações a Deus. Davi um homem extremamente excelente em tudo que ele fez, onde ele botava a mão as coisas prosperavam. Davi, um menino que se tornou um homem, que se tornou um rei, preparado pelo Espírito de Deus. E tendo tantos atributos Davi, a Bíblia faz questão de mostrar que esse homem tão sobremodo excelente, também falha, também comete erros, também é vulnerável.
E esse mesmo homem que é isso tudo, é o mesmo homem que peca contra Deus. E quando ele peca contra Deus, e quando ele vai e adultera com uma mulher, faz um filho com essa mulher, e quando o seu coração está endurecido, os seus ouvidos ensurdecidos pelo seu pecado, porque até então, em determinado momento da sua história, o seu coração estava endurecido e os ouvidos ensurdecidos. Até que o profeta vem diante dele, conta-lhe uma história. Esse homem se revolta com a história a respeito de um homem que tinha inúmeras ovelhas e pega uma ovelha do vizinho, a única ovelha. Davi, ele nem pensa duas vezes, ele já responde apressadamente, diz assim: não, este homem merece a morte. E naquele momento, o profeta olha para ele e diz: pois então, Davi, este homem é você. E naquele exato momento, Davi não dá desculpas, Davi não explica uma situação. Naquele exato momento, Davi se quebra. Naquele exato momento, tem contrição. Naquele exato momento, tem arrependimento. E naquele exato momento, Deus habita com ele. Deus faz morada junto dele. Deus o visita, Deus o transforma, e Deus não o repulsa da sua presença. Há muitos homens e mulheres, chamados homens e mulheres de Deus, que já não gozam da presença de Deus, porque o coração endureceu e não se quer permitir ser quebrado. Porém, em Isaías 57, há para nós uma pista de um caminho sobremodo excelente de vitória. Não tenha medo de se quebrantar. Não tenha medo de se humilhar. Não tenha medo de se contristar. Este é o caminho que atrai a presença do Senhor. Esse é o caminho que não atrai apenas os olhares de Deus, mas a sua pessoa vindo em nossa direção. Esse é o lugar dos pequenos começos. Esse é o lugar onde nós permitimos que Deus recria e faça tudo de novo. Olha que interessante o texto de Zacarias. Zacarias, no capítulo 4, nós lemos, não por força, não por violência, mas tem um outro texto, lembra no capítulo 4 de Zacarias, que ele fala assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegraciar, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Ele fala sobre pequenos começos. Sabe qual é o grande equívoco de muitos de nós? É porque nós queremos ou imaginamos que aquilo que Deus está fazendo ou precisa fazer na minha e na sua vida, Ele precisa vir como um grande raio, um grande toque, que nos transforma imediatamente, como num rápido passe de mágica. É mais ou menos o seguinte: olha, pastor, eu tenho orado porque eu quero ter a minha casa própria. Então você vem aqui à frente, você ora, e de repente você fala assim: uau, Deus me respondeu e me deu uma casa própria. Como foi isso? Olha, foi algo sobrenatural. Eu me dobrei o joelho aqui, saí naquela porta, veio um construtor da cidade e falou assim: olha, eu vim te entregar uma casa. Aí você fala assim: uau, olha que coisa sobrenatural. Isso pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer dos teus primeiros começos, seja renúncia, aplicar o coração em Deus, pequenos sinais, um processo para que Ele leve você a adquirir sua casa própria. Uma reeducação, uma nova forma de ver, de agir, são os pequenos começos que nós queremos ignorá-los. Mas eles são tão importantes, porque sem pequenos começos, não há a conclusão de um projeto do coração de Deus em nós. Talvez você esteja há tanto tempo caminhando com o Senhor, ou há pouco tempo caminhando com o Senhor, não sei o tempo que você caminha com Ele, mas talvez você possa estar ao seu coração pensando assim: poxa, tenho caminhado há já um tempo com Deus,
e minha vida não mudou. Cuidado para que você não esteja naquele lugar negligenciando seus pequenos começos. Os seus pequenos milagres, que são grandes milagres, que é o início de uma vida transformada. Cuidado para que um mau pensamento ou um coração que não sabe reconhecer o mover de Deus sabote um grande processo de reconstrução do Senhor na sua vida. Aqui, em Zorobabel, ele está falando do tempo de recomeçar uma reconstrução de Jerusalém, que foi saqueada, destruída, queimada, estava em ruínas, já se fazia 70 anos. Não havia mais habitação em Jerusalém, não havia mais culto em Jerusalém. As pessoas já não brincavam mais nas praças, as pessoas já não se conversavam nas ruas, elas nem se encontravam umas com as outras, indo e vindo pelo caminho. Jerusalém está deserta, Jerusalém não tem vida, Jerusalém está arruinada. E nesse tempo, Deus, ele incita o espírito de um profeta e o manda dizer a Zorobabel que é tempo de reconstruir a cidade. E naquele momento, Deus deixa claro para aquele povo que esta obra não era obra feitas por mãos humanas, e não era uma obra feita pela força do homem, não era um homem que estaria agora munido de boa vontade e com a sua boa vontade trabalhando e executar uma grande obra. Não, Deus deixa claro e diz assim: essa obra não é obra de homens, mas essa obra é obra do meu Espírito. E diferente do homem, eu trabalho do meu jeito, não da forma como o homem trabalha. Então diga a Zorobabel que é para começar a obra. Informe a Zorobabel que essa obra não é nem pela força do homem e nem pela violência das suas conquistas, mas é pelo meu Espírito que essa obra será realizada e feita. Então, o que Deus está falando com Zorobabel e que Deus está apregoando o seu povo é para que eles confiassem, para que eles entendessem que o próprio Deus está executando um projeto no meio do seu povo. Se eu entendo isso, se eu compreendo isso na minha vida, então eu entendo que a minha vida terá pequenos começos necessários isso acontecer. E eu preciso viver uma vida da dependência de Deus, do sobrenatural de Deus. É o que Isaías está falando conosco. É que Isaías está falando da habitação de Deus. É que Isaías está dizendo que nós precisamos nos tornar a casa aonde Deus possa vir morar. Se nós somos uma casa onde Deus pode vir morar e habitar, então, meu irmão, minha irmã, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Em todas as áreas, em tudo que ocorre no meu e no seu coração, em toda a aflição minha e sua, Deus se importa com você, Deus ama você, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer mudar a sua sorte, mas você precisa entender que não é do seu jeito, você precisa compreender que não vai ser da maneira como você quer, ou da maneira como você pensa, não será dessa maneira, mas será da maneira de Deus, será da forma de Deus, será no tempo de Deus, mas acontecerá, porque o maior interessado em restaurar a nossa vida é o próprio Deus. Por isso, cada vez mais que nós demorarmos a confiar nisso, mais nós nos distanciamos do projeto de Deus para as nossas vidas. Cada vez mais que eu e você lamentarmos, cada vez mais que eu e você não tivermos um coração grato nos pequenos começos, nós estamos retardando o projeto de Deus na minha e na sua vida. Passe a olhar para as coisas que Deus está fazendo. Ah, mas não é ainda aquilo tudo que eu quero, pastor, mas Deus está fazendo. Mas Deus está movendo.
Deus está agindo. Deus está cuidando de você. Ele cuida quando Ele envia pessoas até você. Ele cuida quando você é acariciado pelas suas palavras, quando você é visitado pelo Espírito. Ele cuida de você quando você chora e Ele ministra uma palavra ao teu coração e te consola, enxuga as tuas lágrimas. Mesmo que, naquele primeiro momento, o seu problema não parece fugir de você. Mas o simples fato de saber que Ele está em mim, me dá a confiança de levantar dia após dia e enfrentar o que eu tiver que enfrentar, porque sei que com Ele eu sou mais que vencedor. Irmão, não pare nas provas, não pare nas dificuldades, não pare na sua incredulidade, não pare se você achar que o tempo está sendo demorado. Não pare de crer, não pare de esperar, não pare de buscar. Pega a receita que você dá para todo mundo, aplica para você. Pega aquela fala já pronta que nós temos, somos crentes, nós temos frases prontas, nós sabemos o que falar com as pessoas. Aplique em você. Você não vai vencer estando longe do Senhor. Você não vai vencer no seu achismo. Você não vai vencer na sua religião. Sabe quando você começa a vencer? Quando Ele habitando em você, você ouvir a voz dEle e obedecer o que Ele te diz. Tem um pequeno começo, o início de um processo, é a execução de uma grande obra. Portanto, nós precisamos orar, conhecê-lo na sua palavra e adorá-lo. Deixa eu te dar um caminho bom. A gente ensina isso muito nos nossos impactos e dos nossos reimpactos. Nós vamos ensiná-los sexta-feira de novo. Eu falo o seguinte: existem algumas chaves que Deus nos deu para atrair a presença dEle. Você lembra quais são as chaves? A oração, a adoração e fé. Adoração, oração e fé. O que é adorar, gente? Cantar? Adoração é a gente botar uma música e cantar? O que é adoração? Adoração é concordar com aquilo que Deus Ele é. Adoração é você dizer aquilo que Ele é. É uma concordância no seu coração a respeito daquilo que Deus é. Agora, por que adoração é uma chave? Porque ela tira o olhar de você, da sua situação, e te coloca de um olhar fixo nele. E quando você começa a concordar com aquilo que Deus Ele é, sabe o que começa a acontecer? Vai embora o seu desânimo, vai embora a sua apatia, vai embora todo quanto é pensamento contrário, porque você está subindo no monte para encontrá-lo no momento da adoração. Então eu posso sim colocar uma música, eu posso sim cantar uma canção, mas eu não apenas canto uma canção, eu concordo com ela a respeito daquilo que Deus Ele é. Então quando eu adoro, eu vou olhar para Ele e vou dizer assim: Senhor, eu concordo que o Senhor é Rei, alto e sublime, que habita no altos céus, mas habita com aqueles que têm um coração quebrantado. Eu concordo com essa palavra. Eu concordo que o Senhor é grande, mas ao mesmo tempo que o Senhor é grande e poderoso, o Senhor habita em mim. Eu concordo que o Senhor está dentro de mim. Eu concordo que o Criador do universo habita em mim.
Eu concordo que Deus, que faz novas todas as coisas pela força da sua palavra, reside dentro de mim. Eu concordo com Deus, que faz com que o choro dure uma noite, está morando em mim. E na hora que você começa a entrar nessa concordância com o que Ele é, então você está confrontando tudo aquilo que te distancia da bênção de Deus. Você está fazendo uma guerra contra os seus pensamentos, seus sentimentos contrários, a sua apatia. Não é só vir à igreja que te faz um vitorioso. Isso, por muitos, te faz um religioso. Não é o quanto você vem ao templo que te dá vitória, mas é o quanto que você está com Ele que te garante a vitória. O culto pode ser um lugar de gente, um ambiente cheio de pessoas vazias. Mas o lugar secreto é lugar de uma pessoa cheia. Agora, se todos nós entrarmos e permanecermos no lugar secreto, então o culto, no espaço cultico, é um lugar cheio de pessoas plenas. Então, quando nós nos ajuntarmos para adorá-lo, em comunidade, a glória de Deus enche o ambiente, e porque ela enche o ambiente, Deus começa a liberar sobre a vida das pessoas unção para curar, para restaurar, para tirar cadeias que aprisionam pessoas, para tirar questões que estão entorpecendo a mentalidade de muitos. Eu quero te dizer uma coisa, sabe esse sono que você está sentindo aí agora? É espiritual. Sabe por que você dorme no culto? Porque você não ora no lugar secreto. Acordem. Ele quer falar conosco. Acordem, porque Ele está dizendo, é tempo de voltar. Sai desse sono. Tanto é espiritual que quando eu falar amém, você não dorme mais. Acordem e aprendam a fazer guerra. Mas não é num culto. É na sua casa. É em todo tempo. É em todo lugar. Mantendo a minha mente e meu coração alinhado e cativo à palavra dEle. Lutando contra tudo aquilo que quer me afastar dEle. Deixando Ele morar em mim. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus, ele é ciumento. E o Espírito Santo de Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, num determinado momento que ele está morando em você, mas se você dividir a glória dele com outros, você começa a emudecer a voz dele dentro de você. Você começa a apagar o fogo dentro de você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele mora, ele habita, e ele te chama para um relacionamento. Quando você ignora o Espírito de Deus, então ele se afasta até aquele lugar que ele espera você novamente iniciar uma conversa com ele, novamente procurá-lo. Ele te respeita nas suas escolhas. Por isso, irmãos, se nós não ouvirmos Deus, nós vamos continuar sendo cansados pelo nosso muito fazer e não dar em nada. Quantos de vocês estão cansados de tanto fazer e não dar nada? Quantos de vocês estão tão cansados de falar assim, pastor, eu estou tentando de tudo quanto é jeito? Esse é o problema, você tenta de tudo quanto é jeito. Não, pastor, eu creio, mas você não busca Ele. Não, eu sei que Jesus vai mudar a minha história.
Se a gente está falando com a pessoa ela está declarando fé. Eu creio que ele vai mudar. Eu creio que ele vai mudar. Mas eu estou falando com essa pessoa a respeito da palavra. Eu estou falando com essa pessoa a respeito da Bíblia. Eu estou levando textos da Bíblia e essa pessoa não sabe achar. É mais ou menos se a gente falar assim, ó, abre aí agora. Quer ver? Abre aí, por favor, em São Sebastião, capítulo 5, versículo 3. Ele procura. Igual o Wander quase achou ali. Brincadeira, só para descontrair. E ele fala, eu tenho fé. Mas que fé é essa? Eu não acredito. Mas o que é isso acreditar? Tiago fala que o diabo acredita e até treme. O diabo está mais crente do que muito crente. Porque tem muito crente que diz que crê e é sem vergonha, não treme e nem teme ao Senhor. A sua fé tem que te levar a respeitá-lo, a amá-lo, a querê-lo. A tua fé tem que produzir em mim, em você, reações, transformações. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que... Então, por que todo o possível não acontece com você? Porque nós estamos lidando com problemas há anos e anos que não tem solução. Porque nós estamos reclamando sempre dos mesmos problemas. É Deus que não quer fazer. Ou eu que estou tentando fazer do meu jeito. Sabe o que a gente precisa? Para ontem? Pagar o preço da busca. Sabe o que a gente precisa? Ir para Ele. Entregar na mão dEle a nossa vida, nosso futuro, e falar com Ele, Deus, fala, que teu servo te escuta. Me diz o que eu preciso fazer. Me mostra como eu devo reagir ou agir nessa situação. Pega essa palavra e fala, Deus, o Senhor incitou o coração de Zorobabel, o Senhor disse de um novo começo. O Senhor disse para ele, e eu tomo essa palavra como minha, que não vai ser mais pela minha força, pelo meu muito falar, ou pelo meu muito fazer, mas será pelo teu Espírito. Senhor, como será isso? O que o Senhor quer fazer? Me ensina. Eu estou disposto a aprender. Estou disposto a te entregar tudo, para que o Senhor possa fazer aquilo que está no teu coração. Eu estou disposto a perder tudo, para ganhar. Esse é o coração de um homem, de uma mulher, disposto a buscá-lo. Esse é o coração de quem se quebranta. Esse é o coração de quem o busca, o atrai, e faz com que a presença dele se torne permanente em nós. Eu quero orar com você nessa noite, sobre essa palavra, da maneira como ela chegou ao seu coração. Eu só sei de uma coisa, igreja, nós precisamos ser reagentes. Nós precisamos, de fato, tomar uma atitude. Se você quer mudar. Se você quer experimentar o novo, faça o que você nunca fez. Viva o que você nunca viveu. Comece dos pequenos começos. Comece os pequenos passos que vão gradativamente aumentando à medida que nós o vamos conhecendo. Quantos de vocês querem, de fato, vivenciar esse tempo dos novos começos? Quantos de vocês, de fato, querem viver esse ambiente de sermos reagentes? Quantos de vocês querem começar a vencer aquilo que tem vencido você?
Quantos de vocês querem dar um basta na história? Eu quero te chamar, se você assim o quer fazer, para que você venha aqui à frente. Você se ajoelhe, nós queremos orar com você. Irmão, mas venha com uma disposição no seu coração de mudar. Venha com uma disposição no seu coração de buscá-lo, não apenas no culto de terça ou no culto de domingo, mas todos os dias. Levanta o altar na tua casa, busca Ele todo o tempo, aproxime-se dEle em todo instante, ouse fazer perguntas para Ele, fale com Ele, sabendo que quando você o busca, Ele se deixa achar, e quando você fala, Ele não apenas nos ouve, mas Ele nos responde. Você precisa crer nisso, porque se você não acreditar nisso, você não vai orar. Se você não acreditar que Deus é um Deus que te ouve, um Deus que te responde, você jamais vai buscá-lo. Você jamais vai bater a sua porta. Abra o seu coração. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Passe um tempo em oração com Ele. Ele está nesse lugar. Ele habita no meio de gente de coração quebrantado, de um espírito contrito. É dessa maneira que nós atraímos Deus. É dessa maneira que Ele se aproxima. Ele aproxima-se quando nós entendemos que as nossas necessidades só Ele pode mudar, só Ele pode transformar. Se você não tem mais esse anelo, esse desejar de Deus, se isso é coisa do seu passado, então peça a Deus para reavivar esse sentimento, esse desejo de buscá-lo, esse desejo de achá-lo. O que foi que você perdeu na sua jornada, na sua caminhada? Faz como aquela mulher que procurou a dracma perdida. Começa a varrer a casa, até encontrar o que foi perdido. O que você acha que precisa ser achado? O que se foi perdido na sua história? A gente começa a encontrar na oração. A gente começa a ser transformado pela oração. A gente começa a ter uma nova história reescrita em nós através da oração de um coração quebrantado. Nós precisamos novamente chorar diante dele. Em pessoas que ficaram secas por dentro, secas no coração, secas no sentimento, pessoas que ficaram como uma pedra. Você fez um coração impenetrável. Sabe como nós quebramos um coração duro? Pela oração de quem se reconhece um pecador miserável, de quem se encontra em desespero por Ele, a fim de encontrá-lo, de achá-lo, de quem bate a porta insistentemente, dia após dia. Nunca será em vão. Nunca será em vão ir a Ele, bater a porta, insistir na oração. Nunca será em vão. Nunca será em vão. Ache no teu coração. Ache uma oração. Abre os teus lábios.
Ereke amakuri ande kourakache rabachara bachuki ante karabara basharandara barabashara Sharana de katara mashara barabashara 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 Hey arabashara katara bashara 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 barabashara barabashara Olha as crianças para mim, Geis. Tem altar que precisa de ter fogo. Tem altar que o fogo foi extinto. Tem altar de coração que o fogo foi extinto. O fogo vem de Deus. A nossa função é mantê-lo aceso. O que atrai o fogo de Deus é o sacrifício e a renúncia, é a entrega. Cada vez que a entrega, a renúncia, o fogo, ele vem, ele ateia fogo, ele faz acender em nós. Cada vez que nós nos entregamos, ele vem com fogo, e cada vez que o fogo vem, nós precisamos colocar mais lenha, nós precisamos colocar mais lenha no fogo. O fogo não pode ser extinto, não pode ser extinto. Então, se no teu altar não tem mais fogo, então começa a apresentar renúncia, começa a apresentar sacrifício, começa a apresentar a Ele, em nome de Jesus, esse sacrifício agradável ao Senhor, um coração quebrantado. Começa por aí, esse é o começo, começa por aí. Começa a chorar, começa a se quebrar, começa a se permitir ser trocado, mudado por Ele, para que o fogo venha de novo, para que o fogo habite em você novamente. Agora, se o fogo está se extinguindo, então você precisa colocar fogo, você precisa então estar indo para o lugar secreto, você precisa manter viva a chama. Sabe o que pode extinguir o fogo? São quando nós nos separamos dele. Então vem as dificuldades, vem os problemas, mas nós ficamos tão longe dele, mas nós ficamos tão distante dele, que nós perdemos então a fé de que ele pode mudar e transformar. Então nós começamos a dar mais crédito aos problemas. Sabe o que isso acontece? Isso vai fazendo com que o fogo comece a se extinguir. Olha, uma forma de que o fogo está extinguindo é se há desânimo, se há cansaço, se há apatia. Sabe por que tem isso? Porque nós nos distanciamos dele, nós não estamos mais perto dele, nós estamos indo para longe dele. Os problemas estão ficando grandes demais. Quando isso começa a acontecer, querido, o fogo vai se extinguindo. E se a gente não tomar cuidado, esse fogo vai se apagar. E uma vez que esse fogo se apaga, meu irmão, então nós começamos a prestar um culto vazio, sem sentido a ele. É obrigação minha e sua manter fogo, lenha no fogo, é função minha e sua. Essa obra de Deus, essa obra só Deus pode fazer. Essa obra é do Espírito. É Ele que ativa-nos. É Ele que nos mantém ativados. Pai, eu te peço
Que o Senhor Deus venha tocar nos teus filhos. Paulo disse a Timóteo: reavives o dom que há sobre ti pela imposição das minhas mãos. Veja, Paulo, ele disse a Timóteo: Timóteo, é obrigação sua, é dever seu, reavivar os dons pelos quais Deus te deu, quando eu impus as mãos sobre você. É função sua, Timóteo, reavivar. É função sua, Timóteo, voltar para aquele lugar. Você está entendendo? Você está entendendo como é que a obra é reavivada? Você está entendendo de quem é a obrigação de reavivar algo? Pai, eu quero te pedir que o Senhor comece a tocar nas lembranças dos teus filhos agora. Que o Senhor, ó Deus, aqueça-os o coração, na força de uma memória, de uma lembrança, de um fogo, de um lugar, de um momento, ao ponto de que possamos nós sentirmos saudades, e que a saudade nos impulsa, Senhor Deus, para mais da Tua presença, para chegar perto de Ti. Ativa os fatos que foram esquecidos. Ative, Espírito Santo de Deus, as palavras que foram esquecidas, as promessas que foram esquecidas pelo teu povo. Ativa, Espírito Santo de Deus, ao coração dos teus filhos. Por favor, Espírito, ateia fogo, toca neles, traz ardência de fogo, traz queimação de fogo. Começa a trazer as histórias, sensações, Uriando yereke amacho indeke kokondera bache yarahabacha cha yerehedeke cho yarakachaka charabachaka rabacha yarehabasha Uriambashuri ande konde kabasho yandere habasho kente hemadere andara shike antaramada kataraba Chekideke yarabato kem taramacho kem tarabacho kem taremashara barabashara randahamasha. Põe a mão somente. Faz comigo essa oração. Fala assim: Espírito de Deus, como fogo, queima a minha mente, limpa a minha mente, tira de mim a apatia espiritual, tira de mim essa sonolência, tira de mim, Espírito de Deus, essa falta de força. Espírito Santo de Deus, como fogo que queima, queima as palhas, queima aquilo que entrou, queima as chocarrices, a palavra de Satanás, a artimanha forjada. Tira de mim o cativeiro posto na minha mente, no meu coração, que bloquearam os meus sentimentos, as minhas sensações, que bloquearam a minha visão, a minha audição, e que tem me levado para distante da Tua presença. Por isso, Espírito de Deus, eu te peço agora, queima minha mente, limpa minha mente, limpa o meu coração, como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, e começa, Espírito Santo de Deus, a me ensinar a respeito de Jesus, a Tua palavra, me levando aos frutos de arrependimento. Espírito de Deus, o Senhor que habita em mim, o Senhor que mora em mim,
O Senhor que é Deus em mim, Espírito Santo de Deus, eu autorizo que o Senhor me governe, me direcione. Eu autorizo ao Senhor a fazer a grande obra na minha vida, me mudando, me transformando para a glória do teu nome. Eu te desejo, eu te quero, eu te anseio, eu preciso do Senhor. Por isso, Espírito de Deus, venha sobre mim. Vem com fogo, Espírito de Deus. Vem com fogo, Espírito de Deus. Sai da mente e do coração tudo que prendeu e que manteve cativo. Eu agora trago todo o cativeiro da alma, da mente, do sentimento. Eu coloco debaixo dos meus pés, e na autoridade do nome de Jesus eu piso sobre esse cativeiro, eu quebro esse cativeiro. Em nome de Jesus eu profetizo: sai da prisão, sai do cativeiro, sai deste lugar, e começa a habitar na presença do Eterno, começa a habitar juntamente com Ele, e que o Senhor Deus comece a modelar, que o Senhor comece, Deus, ó Pai, a gerar sentimento novo, uma disposição nova. Pai, eu te peço isso, e abençoa os teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que as novas coisas, que o Espírito que excitou o Espírito de Zorobabel, comece a incitar o Espírito dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ergue as suas mãos, se você puder fazer. Fique de pé, e de pé com as suas mãos levantadas. Comece a concordar com aquilo que Deus Ele é. Comece a concordar com o que Ele é. Comece a concordar, comece a emitir concordâncias de adoração. Comece a fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Comece a concordar. Pega uma palavra e concorda com aquilo que Deus Ele é. Deixa fluir do teu coração uma adoração. Apenas concorda com o que Ele é. Não pensa mais nada, só concorde. Só concorde com o que Ele é. Só concorde com a santidade dEle, com a beleza dEle. Concorde com a justiça dEle. Concorde com a bondade dEle. Concorde. Começa a concordar. Começa a concordar. Concorde que Ele é poderoso. Concorde com Ele que Ele é um Deus ciumento, que Ele é um Deus que anseia por você. Comece a concordar que Ele é um Deus que te ama. Concorde com essa verdade, Ele é um Deus que ama você. Comece a concordar com isso. Comece a concordar que Ele é um Deus que anseia com você, que Ele é um Deus que quer relacionar com você. Comece a concordar com essas realidades. Comece a encher o seu coração de uma concordância de quem Ele é. Começa a trazer para casa, que é você, para o teu coração, para o teu espírito, para a tua mente. Comece a concordar, comece a concordar, comece a concordar, comece a concordar. Vai, faça mais, abre mais os teus lábios. Isso tem que ser o hábito nosso. Isso precisa ser a nossa prática diária. Isso precisa ser a nossa declaração de todos os dias. Isso precisa ser, meu irmão, minha irmã, aquilo que está ao coração e aquilo que sai dos nossos lábios. A Bíblia declara que a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa encher teu coração com as declarações. Você precisa encher teu coração com as concordâncias de quem Deus é. Você precisa encher teu coração com a concordância do caráter de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus. O teu coração tem que se encher dessas coisas, para que os teus lábios possam salmodiá-lo, para que os teus lábios possam elogiá-lo, bendizê-lo em todo o tempo. Fale mais, fale mais,
Fale mais, abre a tua boca. Fale com sons audíveis, fale mais. Apenas concorde. Apenas concorde com quem Ele é. Ei, arada cache que atara baixara baixara arada carara narabara bara baixara narabara baixara. Requite amacho quente manara baixara bara. Se coloca debaixo da presença do Altíssimo. Vá para o esconderijo do Onipotente. Vá para o abrigo dos santos. Vá para debaixo das asas. Vai habitar no lugar seguro. Onde toda lágrima é enxugada. Onde a tristeza começa a dar salto de alegrias. Vai para esse lugar. Fica nesse lugar. O mais alto que você puder das tuas mãos. Se você ora em línguas, ore em línguas. Ore em línguas. Oreque amacatara baixacara baixarara narabara baixara barabara baixarara. Ore andei aranda yari baixure que tere que teramara baixara naramara baixara narara. Sharanarana narabashande quente ta cha 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 ta choque amanato és bom. Tu és muito bom. Oh, de quenta sharanarana barabara sharabasha. Sempre quando nós adoramos, sempre quando nós o adoramos com o nosso coração, sempre quando nós o adoramos, nós avançamos no reino, e Satanás vai nos deixando. Sempre quando nós o adoramos, nós nos aproximamos de Deus, nos afastamos das trevas, nos afastamos da mentira de Satanás, nos afastamos das prisões, dos grilhões que Satanás tenta impor sobre nós. Sempre que nós adoramos, nós alinhamos um coração nele, nós municiamos um coração de fé, e a fé nos faz ir para ele, sabe? A adoração é um lugar, a adoração é um esconderijo, a adoração é um refúgio, a adoração é força para o povo. A adoração é refrigério para a alma. A adoração é alarido de vitória. A adoração é por fim a confusão. A adoração é um lugar de paz. A adoração é um lugar que nós construímos o nosso coração para Ele. A adoração é o lugar que nós damos para Ele. A adoração é este lugar onde nós subimos na presença dEle. Esse é o lugar que Deus quer nos achar. Esse é o lugar onde Deus quer nos encontrar. Oh Pai, Tu és bom. Tu és bom. Eu te busco.
até nós vamos chamar, 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 você ouvir. De todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Dê a mão ao seu irmão, sua irmã. Pai, reaviva os dons sobre a tua noiva. Reaviva os chamados sobre a noiva. Reaviva o vigor da noiva. Reaviva-nos como tua igreja. Acenda em nós o fogo. Acende em nós a esperança e a fé. Para que os nossos lábios se encham de declarações e de testemunhos de vitórias. Para que nós possamos ver caindo um a um os inimigos da nossa alma. E a sua palavra sendo firmada. Os teus planos, os teus propósitos sendo cumpridos. Para que as casas que somos nós, para que as famílias da qual o Senhor nos deu se ajustem. Para que tudo em nós se alinhe. Para que tudo em nós volte ao propósito, para que haja o alarido de festejo, de glória no arraial, para que haja a nuvem, a presença, para que sejamos como a cidade edificada no monte, aonde, Senhor meu Deus, todos fluirão para buscar conselho, aonde, meu Deus e meu Pai, a presença do Senhor em nós atrairão milhares e milhares, onde a tua presença em nós, meu Deus e meu Pai, aleluia, há de atrair, Senhor Deus, o povo, as nações, para virem buscar conselho no Senhor. Pai, nós ouvimos nesses dias que o Senhor, Deus, é um Deus que está movendo em velocidades, que tu és um Deus de velocidade, que tu és um Deus de novos começos, que tu és um Deus, ó Pai do eterno, que levanta, que Deus eterno como vento que sopra. Pai, faz isso em nós, faz isso em nós, faz isso na nossa casa, faz isso nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Deus, vem com a tua presença. Nós colocamos esse resgate nas tuas mãos. Nós colocamos as almas, as vidas que aqui estarão. Nós te pedimos, Deus, que fogo caia dos céus. Nós te pedimos, Deus, que as trombetas soem neste lugar. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor envie anjos para este lugar. E que aqui se torne, Senhor Deus, ó Pai, o lugar de uma habitação, de peleja, de guerra, mas de vitória, de despojos. Ei, nós colocamos diante do Senhor a todas as pessoas, ó Deus, que estão sendo chamadas, convidadas, que o Senhor suscite o espírito dessas pessoas, que o Senhor, meu Deus, os desperte, para que eles, ó Deus, ó Pai, se atentem ao convite que o Senhor emitiu aos seus corações, para que os pés deles se apressem a estar nesses dias, a estarem neste lugar, e a buscar, e a achar, e encontrar o Senhor. Nós te pedimos dias gloriosos, nós te pedimos dias de transformações, de mudança, de ressurreição, de curas, de milagres. Faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez o que nós te pedimos, e que o Senhor nos despeça, Deus, debaixo da graça do Senhor, debaixo do amor, da graça, da unção e do poder daquele que é Pai, daquele que é Filho e daquele que é Espírito, para a glória do teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Ei, olha para mim.
Seja sincero. Como você está agora? Em relação a quando você chegou? Como você está agora? Olhem para mim. Não tem comparação? Como é que você está agora? Fala para mim. Digam para mim. Como é que vocês estão? Hã? Fala, gente. Deixa eu te explicar. Isso precisa acontecer diariamente na nossa casa. Nós vamos continuar errando se nós esperarmos momentos do culto para acontecer algo sobrenatural. Quando nós tocarmos em Deus lá na nossa casa, você não tem ideia do que Deus vai fazer nesse lugar. Quando nós começarmos a buscá-lo no secreto, você não vai ter ideia do que Deus vai trazer à exposição de todos. Escute, o Davi Deus conheceu no secreto, e depois Deus apresentou o Davi ao mundo, mas Deus já o conhecia no secreto. E quando Deus apresenta Davi ao mundo, é um presente de Deus para os povos e as nações, porque Ele conhecia o coração do seu servo. Você está entendendo isso? As suas vitórias, elas são alcançadas no lugar secreto do teu quarto, da tua casa, lá quando você dobra o teu joelho, quando você busca Deus, quando você busca a presença dEle, quando há fogo ardendo dentro de você. Não pense que isso somente acontecerá no momento do culto. Estamos enganados. No culto a gente tem que estar chegando pegando fogo. O culto não tem que ser o lugar que a gente chega vazio para ser cheio. O culto tem que ser o lugar onde vai ser a fogueira santa de Israel. Aonde nós vamos, todo mundo pegar fogo e vai alastrar. Já viu o fogo alastrando como é que é? Como é que é o fogo alastrando? Irmão, quando alguém que chega seco diante de alguém que está queimando, o fogo pega ele. Não é secura que pega o fogo quem está com fogo. Você sabe o que os secos precisam? De alguém pegando fogo. Porque a palha seca precisa de fogo. Mas se a gente é tudo palha seca, aí fica difícil. É lá que começa. Quinta-feira, na torre. É vindo para a torre. Pagando o preço da torre. É marcar o horário. Ô pai, esse é o horário meu da torre. Vou lá. Vou buscar o Senhor. É ali. É lá. E é aqui. Você entende isso? Amém? Eu entendo que Deus hoje nos ensinou o caminho. E se não nos ensinou alguns, relembrou para outros o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Você veio aqui hoje para Deus te fazer lembrar, ou para Deus te ensinar um caminho da permanência. Amanhã entra nesse lugar. Depois da manhã continua. E nunca mais se aparte desse lugar. Amém? Dê um abraço forte no seu irmão, na sua irmã. Dê uma beijoca nele, nela. E fala com ele assim: você está bonito, hein? Um homem bonito, ou uma mulher bonita, cheio de Deus, cheio de Jesus. E que Deus te abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus.